Irmão, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja que estava em Coríntios, capítulo 5, verso de número 1 a seguir. Esta semana eu estava falando com os amigos, os irmãos, e Deus me deu uma palavra. Nós estávamos conversando, e uma parte de aconselhamento, e Deus me deu uma palavra na hora de uma revelação sobre a nossa vida como uma casa. E depois daquele dia, o Senhor vem falando comigo. Hoje, ontem eu estive a um velório, e eu fiquei olhando, e o Espírito de Deus me fez voltar a palavra. Deus me abriu uma porta. Hoje de manhã no velório, hoje de manhã o bom Rogério também entrou numa palavra sobre a escola dominical. E nós vamos trazer uma palavra de reflexão aos irmãos. Até parece assim meio contraditório, mas aprove Deus que seja essa noite uma palavra de aconselhamento. Capítulo 5, verso 1, segunda carta. Quantos encontrou, digam amém. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestido, não fomos achados nu, porque também nós que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, por não queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, que para isso mesmo nos preparou foi Deus, no qual nos deu também o penhor do seu Espírito. E você diga amém. Olha para o seu irmão, antes de você assentar, olhe bem para ele, escolha um irmão para você. Vamos lá e diga para ele: eu sou uma casa. Não pode assentar. Eu estava aconselhando esse meu irmão, esse meu amigo. O Espírito de Deus me trouxe uma revelação. E depois que o Espírito de Deus me trouxe uma revelação, ontem de manhã, sexta-feira de manhã, se não me falha a memória, o Senhor veio trazendo esse verso. E quando Jesus trouxe a revelação, o Senhor me levou a esse verso, me fez voltar à minha memória, porque o Espírito de Deus vos fará lembrar de tudo quanto você tem aprendido. Então guarde uma coisa: o Espírito de Deus não vai fazer milagre de você não saber nada e Ele te ensinar tudo. Isso não vai acontecer. Você vai aprender e na hora certa Ele faz você lembrar o que você aprendeu. Pastor, mas eu não consigo guardar nada. A hora que você for necessário, o Espírito de Deus faz aquilo voltar. E aí você fala assim: não, mas tem um verso na Bíblia, que eu já li, que tem um verso na Bíblia que fala sobre isso, e está aqui em carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está dizendo que nós somos uma casa. A Bíblia diz, eu estava dizendo esses dias aos irmãos, que o salmista diz assim no Salmo, ele está expressando, fazendo uma profecia com respeito de Jesus. Ele diz assim: sacrifícios não quisestes, mas um corpo me preparaste. Então a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. Você diz amém? A Bíblia diz que Ele é o primogênito e o unigênito. Ele é o primogênito e Ele é o unigênito. Duas palavras diferentes. Unigênito porque Ele é o único Filho que foi gerado dentro de Deus. Foi gerado, o único Filho. E Ele é o primogênito porque Ele é o primeiro. Ele é o nosso irmão, mas Ele é o primeiro. Então a Bíblia diz que Deus é Espírito, e quem o adore em espírito e em verdade. Deus é Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Espírito, não tem corpo. Ele é uma pessoa, é um ser espiritual. Ele tem um corpo espiritual. E todo corpo espiritual não depende de espaço.
Entendeu? Então, o Espírito Santo é o Espírito. E a Bíblia diz que Jesus estava no seio do Pai. Ninguém o conhecia. Na eternidade, o nome de Jesus era o Verbo divino. E no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Então, ele era o princípio. E ele era a luz do mundo. Era ele. O teu Satanás, o sujo, viveu no pé do Monte Sião, lá no céu, no Éden original, sob o comando de uma terça parte dos anjos, e se sentia o maioral. E um dia ele encontrou um trono adornado, com roda, e ficou olhando para aquilo, e imaginou que aquilo era dele. Entendeu? Foi aí que foi a queda dele. Ele falou, esse negócio aqui é meu. Olha para o seu irmão, diga, cuidado que você encontra, irmão, que não é seu, viu? Ele encontrou e falou, mas ele nunca, o pai já tinha feito, porque o pai tinha um filho. E aí a Bíblia diz que começa então a queda. Eu estou dizendo isso para você para dizer que o inimigo nunca conheceu Jesus. O inimigo nunca encontrou com Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo São Paulo escreve na sua epístola dizendo que Cristo era o mistério escondido. Ele estava lá. Foi por isso que quando Jesus apareceu, ele ficou meio assim, meio, será que é? Não, mas não pode, ele não tinha filho. Entendeu? Foi por isso que ele ficou assim desesperado. Aí a Bíblia diz que então Deus formou, porque a Bíblia diz assim, tudo foi feito antes do mundo ser criado, de nós existir. Antes que houvesse dia, eu sou. E a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus desde antes da fundação do mundo. Entendeu? Então a Bíblia diz que quando Deus vai formar um corpo para Jesus, como é que você imagina que Deus formou um corpo para Jesus? O único que tem corpo lá é Jesus. O único que tem um corpo lá é Jesus. E como é que você acha que Deus formou o corpo de Jesus? Como é que você acha que Deus formou o corpo de Jesus? Igualzinho o nosso, assim, ó, com nariz, com orelha, com mão. Por que na criação Deus desce para fazer de barro e ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem. Imagem? O que é a imagem? Imagem e semelhança. São duas coisas distintas. Uma que se vê e a outra que não se vê. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Duas coisas distintas. Uma que se vê e outra que não se vê. Aí a Bíblia diz assim, vamos fazer o homem igual ao corpo de Jesus, que está preparado. E aí fez um modelo, igualzinho, Xerox. Fez, só que fez de barro. O corpo que fez foi feito de barro. E aí Deus diz assim, vamos colocar agora o Adão lá dentro. E Adão foi morar numa casa de barro. Olha para o seu irmão e diga assim, você não fica muito vaidoso que a sua casa é de barro, irmão. Tem umas pessoas que ficam tudo vaidoso, né, irmão? Fica assim, todo no salto, mas a casa dele é de barro. Não fica vaidoso que não adianta, meu irmão. Uns a casa é mais grande, outras casas é mais pequena, né? As casas aí tem o número 46, o outro tem o número 80, né? Mas o tamanho da casa, a construção é a mesma, é barro, meu irmão. Eu vou dizer para você que a casa que você mora, que esse corpo que você mora, que você habita, é uma casa. Olha para o seu irmão de novo, diga para ele, olha bem para mim, irmão. Você está olhando só a minha casa, porque eu moro dentro dela. Viu? Eu moro aqui dentro, meu irmão.
Eu moro dentro dessa casa. Aí quando Adão deitou no chão, o irmão Sotero, Adão deitou, a Bíblia diz que Deus modelou Adão, o barro conforme era Adão. Então o nariz foi mais para frente, porque já estava formado Adão. Nós somos assim, irmão. É igualzinho. O barro nos modelou. Irmão, está entendendo? Olha para o irmão, diga que está entendendo, irmão. Eu vou te mostrar que você mora numa casa. Eu vou mostrar para você que você mora dentro de uma casa. E que esse seu corpo é uma casa. Você quer ver como você mora numa casa? Se você quiser me acompanhar numa leitura, no livro de Eclesiastes capítulo 12, verso de número 12, verso de número 1. Você mora dentro de uma casa, eu vou ler esse texto. Olha, 12 e 1 de Eclesiastes, olha lá para você ver. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, e que não venha dizer, não tenho nele mais contentamento. Lembra enquanto a sua casa está nova. O sábio Salomão está escrevendo. Lembra quando a sua casa, porque a casa de Salomão já estava velha. Quando ele escreveu Eclesiastes, a casa dele estava velha. Quando Salomão escreveu Cantares, Salomão era um jovem galanteador. É por isso que ele faz aquelas poesias. Venha, amada minha, formosa minha, venha. E ele começava a fazer todas aquelas poesias para ela, né? Ele era jovem, meu irmão. Ele estava ainda com todas aquelas mulheres, 1000 mulheres. Ele estava cheio de vigor. Ele escreveu Cantares. Vem, formosa minha, vem. Tu és formosa, tu és a mais bela. Porque ele era um jovem. Ele estava ali na sua idade tenra, ali de seus 30, 40 anos. Quando ele escreveu o provérbio, meu irmão, ele já estava lá em cima. Ele já estava meio aconselhando, cuidado com a mulher. Achei algo mais amargo do que a morte, que é a mulher. Foge do laço da prostituta. Ele estava aconselhando já. Você pode ver que o provérbio ele está aconselhando. Quando ele escreve Eclesiastes, ele já está, aquele cetro do rei, já não era mais cetro, era a bengala dele. Porque ele estava escorando, e ele olha no espelho e vê as rugas, e vê os cabelos todos brancos, longos, grandes, a barba toda branca, o rosto todo enrugado. E ele diz assim: lembra do teu Criador, no dia da tua mocidade, enquanto a sua casa está nova. Ele está dizendo isso, enquanto a sua casa está nova, antes que escureça o sol, a lua, as estrelas, e torne as nuvens que venha depois da chuva. Ele está dizendo, porque depois que chover, meu irmão, essa sua casa de barro derrete. Fala para o irmão, essa casa derrete depois da chuva. É disso que ele está falando, antes que chove, porque se chover, essa sua casa de barro vai derreter. Aí ele está dizendo assim: no dia em que estremeça os guardas da casa. Os guardas da casa. Olha a sua casa aqui. Os guardas da casa. Olha que eles começarem a tremer de fraqueza, que não conseguem mais guardar a casa. Ele está dizendo assim: olha, e aí curvarem os homens fortes, os dois fêmur, eles começarem a tremer e não conseguir ficar de pé mais, eles começaram a se encurvar, e aí você não anda mais reto, você começa a andar. Os homens fortes, que sustentam a casa de pé, começar a se curvar. E ele está dizendo assim: antes, olha, a porta da rua, não recebe mais, meu irmão, as encomendas, porque os moedores, os dentes, já estão faltando na sua boca. E os que olham pela janela, você está dentro da casa olhando pela janela, os dois olhos. E aí quando vem a catarata, ou quando vem o problema da visão, e aí o que acontece? O que o médico diz? Você quer enxergar, meu irmão, porque você não está cego, é a sua janela que está com problema. Você entendeu? Aí alguém fala assim: pastor, mas como é que o médico arranca a retina e tira ali e coloca um negócio de silicone ou qualquer outro material entre a retina e a pupila do olho?
Ué, ele pode, meu irmão, trocar peça. A casa pode trocar a janela, a porta. Ficou podre, você arranca ela, dá uma ajeitada. E você continua morando nela, não é verdade, irmão? O guarda da casa, pode arrumar uns parafusos, não é verdade? Prender, você vai lá, ele serra com a maquininha. Um dia meu irmão acidentou de moto, eu levei e socorri, e quando chegou lá, irmão, o médico pegou uma furadeira Bosch, ergueu o pé para cima, porque tinha quebrado o fêmur aqui, aí fez um furo aqui, varou do outro lado com a furadeira. Eu falei, eu conheço uma furadeira dessa aí. É uma furadeira, ele furou de um lado para o outro assim, arrumou um parafuso, igual esses parafusos que nós usamos aí, lógico que não é o mesmo material, parafusou, e depois soltou uns parafusos, enfiou um ferro por dentro, e deu uma apertada, para segurar a casa, meu irmão, senão a casa desmonta. Então Salomão está dizendo, presta atenção, meu irmão, eu sei que talvez uma palavra como essa, é uma palavra de reflexão. Talvez você venha para ouvir uma palavra de ânimo, mas o Espírito de Deus me incomodou a semana toda para poder compartilhar com você isso. Viu? Aí a Bíblia diz assim, que escurece os que olham pela janela. Você pode ir lá, ele está escrevendo lá. Escurece os que olham pela janela. Quem é que olha pela janela, irmão? Você. Você que mora dentro da casa. Quando eu bato aqui, o dono da casa responde. Não é assim que funciona, meu irmão? Você não está vendo, mas alguém bate na porta, aí você responde. Porque eu moro aqui dentro da minha casa, meu irmão. Eu moro aqui dentro da minha casa. Então isso aqui que eu estou vivendo é a casa. É uma casa. E Salomão está escrevendo, dizendo assim, e as duas portas da rua se fecharem e você ficar meio surdo. As duas portas da rua, da sua casa, fechar os seus dois ouvidos, e aí começar a querer gritar com você, sabe o que é isso? Eu lembro da minha mãe com meu pai não ouvia, minha mãe ficava falando, e de repente meu pai ouvia, e ele dizia assim, não precisa gritar que eu estou ouvindo. Porque a porta da janela fica meio fechada. Salomão está falando da sua casa. Aí ele está dizendo assim, e se fecharem os ruídos da moedura, levantar a voz das aves, a voz dos cantos baixarem, você não escutar muita coisa, e quando você ficar com medo do que é alto, e 3 degraus desses com uma altura grande. Ele está dizendo do perigo da sua casa. Quando houver espanto no caminho, e quando a sua amendoeira florescer, os seus cabelos ficarem brancos. Ele está falando da amendoeira, dos seus cabelos ficarem brancos. O gafanhoto for um peso, que daí você não aguenta mais com um pacote de açúcar. E você perder o apetite. O homem vai mudar para a sua morada eterna. É isso que ele está falando. Aí ele está dizendo assim, meu irmão, olha, antes que quebre a cadeia de prata, a alma que está dentro, e despedace o copo de ouro, o espírito, junto à fonte, o vaso de barro, o corpo na beira da sepultura. Aí ele termina a frase dizendo assim, o pó volta para a terra, o espírito volta a Deus. Vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Ele está contando uma história da nossa vida. Então, você mora dentro deste corpo, você mora aí. Quem envelhece é o corpo, você não envelhece. Quem tem 50, 60, 70 anos, tem vontade de quebrar como se quebrasse com 30. Quem tem a idade já com 80 anos, tem a mesma vontade de fazer tanta coisa como se estivesse com 20. Mas a casa é que não aguenta. O morador dela continua, irmão, novo, ele está em forma, ele está animado, mas a casa dele não ajuda. Você está entendendo, irmão?
Então não adianta você ficar com muita coisa aí. Eu vejo aí muita gente aí cuidando da casa. Tem que cuidar, a casa tem que cuidar. Paulo diz assim, cuida do templo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuida dele, mas não fica exagerado muito não, irmão. Tem gente que fez 20 práticas. O nariz não dá nem lugar mais. Tem gente que arrancou tanto barro da casa que dá para fazer uma casinha desse tamanho, irmão, para o cachorro. Puxou tanto, que quando cortar, irmão, dá para fazer uma casinha assim de cachorro. Foi tanto barro que saiu. É um cuidado com a casa. É verdade, tem gente que é um exagero. Você vê esses especialistas, esses artistas, que nem dorme de noite porque o olho não fecha mais. A janela dele está emperrada, meu irmão. A janela está emperrada. Aí você vai no oculista, ele pinga lá uns colírios para poder engraxar lá, né? A ver se consegue engraxar lá, abre e fecha, né? É por isso que os médicos são para cuidar do corpo terreno. Quando a casa dá algum vazamento, não é verdade? É um perigo. Aí tem que desesperar, porque se sair todo o vazamento do líquido que corre pelo encanamento da casa e circula pelas veias, pelas artérias, pela horta, né? E desce e vai fazendo os ligamentos para onde vai correndo a ligação da casa, meu irmão. Se esse problema da casa der um problema, tem que correr logo para o especialista, não é verdade? Aí ele dá um jeito, emenda para cá, arruma um pedaço de veia de carneiro, faz uma emendação de cano, não tem cano tigre, nem cola tigre, né? Ele dá um jeito para encanar, porque aí a coisa não pode vazar, senão você morre. A casa desaba, dá aí infiltração. É a nossa casa, meu irmão. É disso que Jesus tem falado comigo essa semana. É a nossa casa, é a nossa vida de cotidiana. É a nossa vida. Quando dá algum problema, irmão, na parte que é a parte que vai jogar, não é verdade? Ali a parte de esgoto, a parte de urina, tem que dar correr. É a nossa casa. Ou não funciona assim? Olha para o seu irmão e diga: o seu problema, irmão, é que você preocupa muito com a casa e esquece do morador. A casa às vezes está pintada. Olhe para cá, irmão. A casa está pintada, adornada. A casa está, olha, irmão, deu uma ajeitada no telhado, trocou o telhado, tirou a telha romana, colocou uma telha francesa, tirou ela que era branca, colocou uma telha meio vermelha, trocou os madeiramentos da frente da casa, deu uma ajeitada na casa, pendurou assim, né, uns lustres na beirada da casa, né? Ajeitou, decorou o redor, colocou umas molduras em volta da janela da casa, na verdade, deu uma ajeitada na casa, arrumou as florzinhas na beira da casa. Mas quando você bate na casa, pastor Jesus, o morador, meu irmão, está para baixo. Ele sai lá dizendo para você: vou morrer, não quero mais nada. E para sair para a rua, irmão, ele dá aquela ajeitada que você fala assim: mas que casa, irmão? É por isso que o casamento, irmão, fracassa. Porque os camaradas interessam pela casa e esquecem do morador. Vê uma casa e fala: vai, põe-se numa casa fantástica. Quando vai conhecer o morador, decepciona. E daí, meu irmão, você já entrou para dentro da casa? É assim que funciona a vida. É disso que Salomão está falando. É disso que Paulo está escrevendo aos Coríntios, dizendo, quando Paulo escreve a sua epístola, ele disse: porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo vai se desfazer, mas temos uma casa não feita por mãos humanas, mas pela própria mão de Deus. Aí você entende o que é que Deus está falando. Aí nós chegamos como agora, estamos recente. E vamos chegando de velório em velório, né? Já é o segundo velório essa semana. Aí nós chegamos à beira daquela caixa de entulho, que é o caixão. Isso é tão tremendo que o livro de Esdra, lá traz uma palavra dizendo que tudo indica que a casa que Jesus morava em Cafarnaum, com a sua mãe, tudo indica que a casa que Jesus morava em Cafarnaum, que era alugada, e ele morava com a sua mãe,
ela foi derrubada. Porque o livro de Esdras diz assim, que todo aquele que se profanasse contra o templo, deveria ser arrancado a madeira principal do telhado da sua casa, e ele deveria ser pendurado nela, e a sua casa deveria ser derrubado, como sinal de maldição. Então tudo indica que a casa de Jesus e de Maria foi derrubada, e tudo indica que o patíbulo da cruz que ele carregou era um pedaço de madeira do telhado da sua casa. E por isso que ele olhou para Maria lá em cima no patíbulo da cruz e disse: João, eis aí a tua mãe. Ele estava dizendo: leva ela para a sua casa. Era casa. Era disso que Paulo estava falando. E aí quando nós chegamos no velório, nós olhamos lá, naquele lá, deixa eu me dizer para você, comparar com aquele caixão ali, a caixa de entulho. A casa não aguentou mais. O morador não queria mudar de endereço. O pastor Jesus, ele dizia: não, eu quero continuar nesse endereço, eu quero continuar nesse endereço. Mas a casa desabou. A casa desaba, irmão Joabe, porque ela é muito antiga e vai ficando de idade, vai ficando velha. E aí o reparo às vezes não consegue haver peça de reposição. Mas tem casa que desaba porque um caminhão desgovernado entra nela e derruba, e o morador precisa mudar dela. Nós moramos dentro de uma casa, esse aqui é a nossa casa. E Deus preocupa sim com a casa, sim, mas preocupa mais com o morador. Ele preocupa com o morador da casa. Ele não preocupa, irmão, com a casa em si, porque a casa já está sentenciada. A casa é de barro. A casa, a hora que chover, o barro vai dissolver ela. Ele está preocupando com o morador. Olha para o seu irmão, diga para ele: quando a sua casa não aguentar mais, para onde você vai mudar, irmão? É isso que acontece no velório, irmão Sebastião. É isso que acontece no velório, quando o cidadão fecha os olhos, ou quando ele está lá na UTI, como agora está acontecendo em algum hospital. Quando ele fecha os olhos, ele é despejado da casa dele, aí ele fica com a mudança dele, sem saber, sem endereço, sem aonde ir. Ele não tem aonde ir, irmão, ele não tem aonde colocar a sua vida, ele não tem aonde mudar, ele não tem para onde mudar. Então, se o teu nome estiver escrito no livro da vida, um anjo do Senhor estará esperando você para te conduzir a uma casa eterna, não feita pela mão dos homens. Diz assim: a tua morada terminou, mas Deus preparou uma casa ainda melhor do que essa. Disso que Deus estava falando. Isso que Paulo estava falando, meu irmão. Paulo estava dizendo: eu vou embora. E aí, mas Deus é tremendo, sabe, pastor? Aí a gente chora, como nós lamentamos na hora, né? Porque nós não queremos. Mas Deus preparou uma casa, irmão. Pensa numa casa. Ela parece com essa uma sua aí que você mora, meu irmão. Que a hora que eu te ver lá na eternidade, e eu passar na rua onde você está morando, pastor Jesus, e eu encontrar lá, eu vou parar de longe, logo assim de primeiro relance, e que nós encontrarmos na avenida principal da Nova Jerusalém, que é a avenida do Rio da Vida, e nós estivermos lá, e eu encontrá-lo sentado lá na pracinha, debaixo de um pé de árvore, da árvore da vida, que são lá, dá os seus frutos uma vez no ano, e eu parar lá, e eu passar, e aí nós vamos encontrar, e sabe como vai dizer? E nós vamos falar assim: olha, o pastor Jesus, não vai ser assim, mas vai parar, e vai fazer assim: parece. Será que é? Porque a casa dele está mais bonita. A casa dele é perfeita.
A casa dele não falta cabelo, a casa dele não tem ruga, a casa dele não tem mancha, a casa dele, irmão, não tem problema, a casa dele não decascou a pintura, a casa dele, meu irmão, olha para a janela da casa dele, é tão tremenda, olha, ela brilha, é uma janela tão tremenda que lá precisou colocar um vidro para poder ajudar, mas agora é diferente, porque Deus preparou uma casa, meu irmão, para nós morar, que você não pode entender, é disso que Deus estava falando. Diz que Paulo estava falando, quando nós terminarmos a nosso tempo aqui, quando nós precisarmos mudarmos de endereço, Deus tem preparado um outro corpo, nós temos preparado uma outra casa, Deus vai tomar destas coisas e vai transladá-la, vai arrebatar, e a Bíblia diz, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e serão transformados num abrir e piscar de olhos, e nós veremos você como verdadeiramente você é, não será diferente, mas a casa é perfeita, você não terá defeito, porque tudo que Deus fez é bom e é perfeito, é disso, e aí nós ficamos tão empolgados, alguém fica jogando o cabelo para lá, joga o cabelo para cá, uma hora isso aí cai, lá o irmão solteiro caiu, cai. Estamos indo, meu irmão. Eu estava dizendo que depois dos 40, o camarada precisa andar um pouco, porque o corpo não consegue absorver o que ele adquire. E aí começa a ter reserva, né? Porque a casa já não está em 100% de condições. E aí nós vamos vivendo, não é verdade, irmão? Então eu vou deixar aqui uma palavra para você conscientizar que o importante, que eu vou falar um pouquinho do morador dela, é um morador. O camarada mora numa casa pequenininha, meu irmão. Uma casinha aí de 1,55 m, 45 quilos. É uma casa pequena, né, pastor? Só uma janela funciona. Só uma porta da rua que abre, pastor. É uma casa pequena. Aí você olha, não tem luminárias na redor, a pintura está meio gasta, anda, arruma com a bengalinha, né? Apoia assim, a casa está meio escorada, um jardinzinho na frente. Mas quando o cidadão vem te atender, meu irmão, você fala assim, deixa esse morador continuar falando aí, irmão, deixa ele enxerga só com o olho, mas o camarada é alegre, o camarada tem vida, o camarada tem alegria, o camarada ele contagia, quando ele chega o negócio muda, porque o importante não é a casa, é o morador dela, meu irmão, é isso que é o importante, quando você conhece quem mora na casa, então por isso que Jesus diz, não julgue pela aparência, você talvez não conhece quem mora na casa, não faça acepção de pessoa, você não sabe quem está morando dentro da casa, e quem está morando dentro da casa é príncipe de Jeová, quem está morando dentro da casa é apóstolo, é profeta, e você não sabe na casa de quem Deus o Senhor apoiou para morar. Desprezamos as pessoas por aquilo que vemos, desprezamos as pessoas, mas você não sabe quem está morando dentro dela. Você não sabe. Fizeram uma casa para Jesus no estilo judeu. Se você olhasse para o rosto de Jesus, você diria, é judeu. O nariz dele é mais pontudo do que os outros. O cabelo dele é mais duro e é mais negro. A mediana da altura dele era judeu. Olhava para ele e dizia, é modelo de casa judaica. Quando você olha um japonês, você fala assim, é casa de japonês essa aí. É casa do Japão, porque nasceu lá. É estilo de casa egípcia.
Nós descemos em Jerusalém, em Tel Aviv, com o Rogério não está aqui. E quando nós descemos, a inteligência israelense é tão tremenda, que já sabia que o Rogério estava descendo. E a minha casa disfarça bem, né, meu irmão? A minha casa disfarça bem, se eu sou português, se eu sou meio italiano, né? Se eu sou meio francês, se eu sou brasileiro. Minha casa disfarça bem, e eu fui embora. E eles passaram, e eu puxando a minha mala. Mas quando o irmão Rogério, o Rogerinho que congrega com nós, ele ia passando, e eles acharam que o Rogério era egípcio. Falou, essa casinha parece a casa do egípcio. E já colocaram ele e começaram a fazer. E Jesus é tão bom, irmão, porque se fosse eu, como é que eu ia responder em egípcio? Eu ia responder em inglês. Ainda bem que o morador da casa falava, o morador da casa começou a responder, e foi respondendo, e eles cismaram, pode contar para o irmão Rogério, e eles cismaram com ele. E nós precisamos parar para esperá-lo. E louvado seja Deus, porque o morador da casa era inteligente. E foi falando que se você não conseguir responder, eles te levam para dentro de uma sala e fica esperando aparecer um intérprete. Até isso, irmão, já passou a noite. Estou dizendo para você que a nossa aparência às vezes engana. Elias foi num velório, e eu estou terminando, e quando chegou no velório, ele ficou lá. A casa dele, irmão, não era uma casa de telhado bonito, irmão. Tinha lá um pelo de camelo, não é, pastor Jesus? Ele tinha lá um cabelo comprido e não era tratado, não passava shampoo, Dove, não tinha, o cabelo dele era meio duro, vinha do deserto. Um camarada rude, uma sandália no pé, um cinto de couro. E o camarada chegou lá, numa casa de deserto, numa tenda do deserto. Ninguém conheceu Elias, mas dentro daquela casa morou um dos maiores profetas do Velho Testamento, estava dentro daquela casa. Então você não pode desprezar a casa, porque não sabe quem mora dentro dela. Jesus falou assim, os príncipes e os homens finos e os reis estão morando nos palácios, estão tendo tratamento de pele, estão deitados em banheiras de vinho, estão sendo molhados com uva. Mas esse João, que mora no deserto, e vem com essa pele grosseira, e vem com essa vestimenta grosseira, não tem um homem nascido de mulher, que é como esse homem, não tem um profeta maior do que esse profeta, mas morava numa casa humilde. Foi disso, meu irmão, foi disso que o livro de Reis fala, que quando foram buscar o profeta Eliseu, e saíram fora da cidade, numa tenda à direita da rua principal da cidade de Samaria, que foram procurar o leproso Naamã, parou com a sua carruagem, e esperou que o profeta ia sair, montado num linho fino, e o profeta nem foi atender daquela tendinha humilde, mas dentro daquela casa pequena, morava um dos maiores profetas daquela geração, e daquela época. Deus escolheu as coisas loucas, para confundir as coisas sábias. Coloque a mão no ombro do seu irmão, para você profetizar para ele, diga para ele, meu irmão, não se preocupe, os maiores perfumes estão nos pequenos frascos. Não olhe, irmão, pela aparência, não julgue pela aparência. Você não sabe quem mora na casa. Não julgue pela cor da casa. Não julgue. Agora tem uma coisa. Olhe para ele de novo e diga, você vai mudar de endereço. Está pronto para mudar de endereço, meu irmão? Fica cuidando da casa aí, você vai ver, não construa outra para ver não. Fica aí embelezando a casa aí. Tá lá. Esse dia apareceu aí no noticiário do camarada que queria ficar com corpo atlético, né, e injetou silicone na veia. Eu estava lá em Goiânia quando eu fiquei sabendo disso. Injetou silicone líquido para ver se o músculo estufava para frente. Morreu. Os médicos, estou sendo sincero, os médicos, você sabe o que os médicos falaram? O silicone líquido, em contato com o organismo, ele seca. E entupiu o encanamento da casa.
e tinha que tocar todo o encanamento. Morreu. 18 anos. E deixou uma casona, irmão. Mas ficou na rua da amargura. Tem gente que vai sair de um palácio, irmão Timóteo. Tem gente que vai sair de um palácio. Você já viu e eu estou terminando esses enterros desses homens importantes, pastor Jesus? Precisa do caminhão carregar ali as flores, as coroas, as honrarias. Era tão importante a madeira da casa, era tão importante o espaço da casa, que todo mundo parou. Mas quando consegue levar só o material da casa e esqueceram do morador, e aí tem um camarada que ele é oportunista. E ele fica ali perto dos cemitérios, ele fica ali perto das UTI, ele fica perto ali dos hospitais, ele fica rodeando ali. A hora que o camarada carimba lá, mudou de endereço, despejado, ele olha e fala assim: tem endereço aí da tua casa? Porque quando não tem endereço, meu irmão, ele vai arrumar um lugarzinho para você. E você sabe o lugarzinho? É pequenininho. Você não vai poder buscar água. Você não vai poder pedir nada, que você não tem direito de nada. Você não tem terreno. Você não tem casa. Não é seu. Então você foi um camarada importante. Mas você vai ter que gritar. Manda que esse leproso enfie a mão nessa cachoeira de água, molhe o dedo e pinga um aqui na minha língua, porque não dá para sair daqui. E o leproso, irmão, que a casa dele estava tremendo, os vazamentos estavam saindo para fora. A Bíblia diz que o leproso estava com o vazamento saindo para fora, as feridas, o mau cheiro. A chaga tinha estourado na casa, os rebocos tinham caído tudo. A porta estava meio torta, o olho não abria. A hora que chegou lá, diz assim: a casa desabou, muda de endereço. Vai para onde? Seio de Abraão. Onde fica isso? Ei, meu irmão, pensa numa casa espaçosa. Olha para o seu irmão e diga assim: e você não imagina os vizinhos? Imagina os vizinhos, meu irmão, lá. Imagina. Eu sou louco, meu irmão. E aí tem uns camaradas que falam que eu que sou louco. Eu que sou louco. Eu vou fazer vizinhança com Abraão, meu irmão. Vizinhar com Jacó, com Davi, com Moisés, com Elias. É lá que eu vou ser vizinhança. Condomínio fechado. 12 portas para entrar. 12 cachoeiras, 4 cachoeiras de água descendo da Nova Jerusalém e fazendo o rio da vida que vai correr na terra. E os moradores da terra, quando nós descermos aqui, porque a Nova Jerusalém vai pairar sobre a Jerusalém, e ela vai descer e vai pairar nos ares. Aí quando você descer aqui para reinar, alguém vai dizer para você: você mora na onde? Ele diz assim: eu moro na rua do rio da vida, na Nova Jerusalém, no condomínio fechado. E aí você vai perguntar, e alguém vai te perguntar: como é que você conseguiu-a? Ele diz assim: o Cristo construiu-a e me pagou a entrada, e pela sua bondade e a sua misericórdia me deu de graça, e eu sou morador de lá da Nova Jerusalém. Eu termino dizendo a você, irmão,
Cuidar da casa precisa, mas cuida do morador. Olha para cá para mim terminar. O morador está triste. A casa tem umas bolsas chiques, tem uma coleção de sapato, rodapé de toda cor. A casa faz uma pintura assim por semana, mas o morador não dorme. O morador tem mágoa. O morador não perdoa. O morador da casa não conversa com o vizinho faz muito tempo. Moram juntos, Lira. São vizinhos. E olha para cá, irmão. E ainda, porque a sua casa, a fechadura é para o lado de dentro. Jesus diz, eu estou à porta e eu bato. Porque nós podemos ser vizinhos. Eu e o pastor Jesus somos vizinhos. Olha, nós sentamos aqui do lado, nós dois, olha. Faz 5 anos que nós somos vizinhos. Mas eu coloco ele para dentro do meu coração se eu abrir a porta. São poucas pessoas que entram dentro da nossa casa. Tem muitas casas construídas ao nosso redor. Mas são poucos que entram dentro da nossa casa. E o que mais nos machuca são as pessoas que moram dentro da nossa casa conosco. Entendeu, irmão? Guarde o que eu estou dizendo a você. Guarde. Nós vamos mudar de endereço. E às vezes o morador da casa está triste. Você olha nos olhos dele e você percebe a depressão, a mágoa, a amargura, a angústia, a tristeza. A depressão diz que é a doença do século. O inimigo entra dentro da casa e pinta de spray a janela da sua casa. E você não quer ver ninguém. E você fica prisioneiro dentro da sua casa. E as janelas pintadas de preto, e você com medo de dormir, medo de comer, medo de engordar, medo de ficar sozinho, medo de tomar remédio, medo de ir no médico, medo de sentar no lugar público e pegar uma doença, medo. Satanás soltou um demônio na terra chamado medo do marido morrer, pastor, medo, é tanto medo, é um medo, o demônio tomou um medo, e aí você fica trancado, fecha a porta, o inimigo colocou cortina na sua casa, você nem abre para olhar para o lado de fora, e se você abrisse a janela e você via que a sua casa está cercada, que o Senhor deu ordem ao teu respeito, colocou os anjos para guardar a sua casa, e a Bíblia diz que você está guardado a tua entrada e a tua saída, e 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, mas você está fechado dentro de casa. É disso, meu. Então guarde uma palavra da parte de Deus. Preocupe com o morador. Olha para o seu irmão, bate no ombro dele e diz assim, como que vai o morador dessa casa aí? Como é que está o morador? Ama? O morador ama? Porque o pecado da prostituição é pecado? Porque estão interessados na casa e não no morador. E Jesus está interessado no morador e não na casa. Porque Ele já tem uma casa pronta para nós. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Nós vamos morar lá. E eu termino dizendo a você, e quando nós mudarmos de endereço, nós temos uma casa igualzinha a essa, meu irmão. Não tem diferença não. A hora que nós nos encontrarmos lá, eu estou dizendo, como disse o pastor Jesus, não vai ficar meio assim de longe, será que é? Mas o irmão tinha um nariz assim meio torto, agora está reto. O irmão manquejava e agora está direito. O irmão era magro demais e agora está na estatura. E nós cresceremos até a estatura
perfeita do varão chamado Jesus, e nós seremos iguais. Olha para o seu irmão, diga para ele: não adianta você ficar olhando para mim, irmão. A minha casa vai ser igual à sua. E quanto casa mais grande, mais trabalho dá. Então não importa. Importa o morador dela. Importa quem mora nela. Não importa a idade dela. Porque quem mora nela não envelhece. Então eu deixo aqui uma palavra para o teu coração. Toma cuidado. A nossa irmã hoje mudou de endereço. Ficamos tão preocupados com a vida. Sabe, filho de crente? Filho de crente é terrível, né, irmão? Eu sei porque eu fui filho de crente, pastor. Filho de crente, meu irmão, E eu era forçado a ir na aula de religião. E filho de crente, irmão, sabe tudo. E quem dava aula para mim era uma irmã, sabe? Que usava aquele pano, vinha de marrom, com aquele crucifixo. Uma irmã, era um doce, a irmã. E nós lá sentados na cadeira lá atrás, não queria assistir a aula, que era 2 horas de aula, era um martírio. Escrevia quase meio caderno numa aula, e escrevendo que Maria passou por José e foi lá, por ele até voltar do Egito, meu irmão, eu tinha escrito 2, né? E aí, por revelação, eu descobri que quem era crente não podia participar da aula. Ah, meu irmão, fui lá e já falei: olha, eu sou crente, não tem como ficar aí. Aí a irmã olhou para mim. Foi o tempo que eu mais converti gente, foi aquela época, irmão. A metade da classe foi embora comigo, irmão. Porque eles queriam jogar bola lá fora, na quadra. E a irmã passava por mim na quadra e ficava olhando. Eu tinha 10 anos. Ficava olhando e fazia assim. E ela pensava assim: que filho de crente mais trabalhado esse, né? Mas eu ia embora. E a irmã, na aula de religião, ela ia. Aí um dia ela pegou e começou a falar sobre esse negócio de casa no céu. E eu estava conversando lá atrás, e os irmãos e o pessoal dando risada, e aquela coisa e tal. E aí ela falando que cada vez que nós fazemos de caridade, nós mandamos um tijolinho para o céu, para construir a nossa casa. E aí os meninos que estudavam comigo diziam assim: estou perdido, que eu não tenho nada lá, irmão. Aí eu matei o gato, eu segurei o gato dentro da casa, e começou. Eu falei: irmão, o negócio está feio mesmo, meu amigo. Aí ele falou assim: rapaz, o negócio é sério. Eu falei: é. Mas eu falei para ele: não fica preocupado. A hora que você chegar lá, você me procura, que eu alugo um, sei lá. Aí a irmã pegou e falou assim: fica de pé. Aí eu fiquei de pé e ela ia jogar eu para fora. Aí ela falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: acabei de ganhar mais um tijolinho lá. Aí ela levou sério, e eu também estava falando sério. Ela falou assim: é que o Juninho, que é meu amigo, disse que não tem casa lá. E eu falei para ele que quando chegar lá, ele procura eu, que se ele não tiver, eu divido a minha, alugo um pedaço, ou então eu arrumo a dele alugar. E ela ficou olhando para mim. Ela falou assim: isso é amor. Eu falei: isso que é amor. Era amor. E aí os meninos começaram a querer passar os irmãos, as pessoas de idade na rua. E ela disse que tinha que ajudar o cego. E tinha que carregar a roupa, a coisa de compra, a sacola de compra para as pessoas que não tinham a idade. Né? Ajudar as professoras a carregar as malas. E tinha um monte de gente que carregava, irmão, ia lá, levava lá. E eu ficava olhando e falei assim: mas vocês são tudo bobo mesmo, viu? E aí levava lá as caixas, porque achava que cada bondade que nós fazíamos um tijolinho lá no céu. Mas na verdade, a nossa casa não será feita com materiais humanos. Não será feita, a Bíblia diz assim: não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça e pela misericórdia de Deus, que Deus já preparou uma morada. Deus já preparou. Então eu termino dizendo a você: cuide da sua casa. Cuide dela. Mas o seu principal objetivo é o morador. O morador da minha casa fala em línguas. O morador da minha casa, meu irmão, enxerga longe.
Vamos ficar de pé para mim orar com você, senão eu vou continuar falando. Pare para refletir, meu irmão. Talvez essa pregação não seja uma pregação de dar glória a Jesus e nem aleluia, mas uma pregação para você começar a parar, e você vai mudar, meu irmão. Sua casa já não está bonita como era, não, irmão. Tá não. Tá. Guarde a palavra do Senhor na sua vida esta noite. Nós temos uma casa não feita pelas mãos dos homens, mas uma casa no céu pela mão de Deus. E eu termino dizendo, contei isso muitas e muitas vezes, não sei quantas, mas o Espírito de Deus me faz retornar e lembrar do irmão que visitou a igreja tradicional, comprou umas terrinhas. Fica de pé para você desamassar a roupa um pouco. E visitou o culto no domingo à noite. E sentou. E o pregador começou a pregar. E o pregador diz assim: quando Jesus voltar, nós vamos trocar esta cruz pesada por uma coroa de glória. A igreja ficou em silêncio. O irmão segurou o chapéu na mão e levantou a mão para cima num culto. Pensa num culto. E gritou: aleluia, glória a Jesus. E deu uma volta, meu irmão. O pastor parou, olhou, a igreja virou, e ele sentou, gemendo dentro dele, as lágrimas correndo. O pregador continua dizendo assim: quando Jesus vier, nós vamos trocar essa roupa por uma roupa que não precisa lavar e nem parar. Quando falou isso, o irmão saiu no meio do corredor da igreja e deu aquela machada, sabe aquelas machadas assim, irmão? E saiu falando e adorando a Jesus assim, dando voltinha, irmão. Irmão, foi um escândalo, minha igreja não falava nem aleluia. E ele voltou assim, pediu licença para o irmão e sentou. Quando o pregador falou assim: quando Jesus vier, nós vamos trocar a nossa casa por uma casa no céu. O irmão saiu do corredor. Ele pulou e veio na frente da igreja, falando em língua estranha e com o chapéu na mão, e dançando e falando em língua, irmão. Foi um escândalo tremendo. Mas crente cheio do Espírito, é inteligente, antes do culto acabar, ele foi embora, meu irmão. O pastor, como o diácono, falou assim: quem é aquele irmão que atrapalhou o culto? Ele falou assim: é um irmão que mudou no sitinho aí e tal. Aí ele disse: amanhã cedo nós vamos lá depois da escola dominical. 9 horas da manhã o pastor pegou o carrão dele, foi lá no sítio. O irmão estava lá com um chapéu na cabeça, carpindo na terra, e aí com aquela botina e tal. E aí o pastor parou o carro, o irmão já foi todo contente, diz assim: meu pastor. E ele diz assim: seu pastor não, eu sou pastor da igreja tal, mas seu não. Ele disse: mas o que traz o senhor na minha humilde casa? Ele diz assim: o teu mau comportamento no culto à noite ontem. Aí ele falou assim: mas meu pastor, eu sou um homem reverente, e desde a minha infância eu sirvo o Senhor. O que eu atrapalhei o culto ontem? Aí ele disse: você foi com esse barulhão desse glória a Deus seu, e dessa aleluia, e dessa língua que ninguém entende nada, e atrapalhou a ordem do culto. O irmão estava escorado na enxada, colocou a enxada do lado, arrancou o chapéu e falou assim: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu nunca mais vou lá. Eu nunca mais vou lá. Mas sabe de uma coisa? O senhor não deu glória a Jesus e nem falou em línguas, porque o senhor não mora aonde eu moro. O senhor está vendo essa minha labuta, essa terra? É daqui que eu como. Eu não sou aposentado, não tenho família, eu vivo sozinho. E eu planto e eu colho. E passo de sol a sol. E quando o pregador falou que eu ia trocar essa minha cruz pesada, eu já me vi na glória. E ele já deu um pulo na roça mesmo lá, e já deu um glória a Deus e aleluia, e já deu uma dançada, e disse assim: eu não vou mais lá. Mas quando o pregador falou que eu ia trocar essa minha roupa, e eu já olha pastor, é porque o senhor tem terno para escolher, mas eu só tenho essa roupa e a outra que está secando, que eu lavei ontem depois que cheguei do culto, para poder ir no culto à noite. E essa roupa que está cheia de remendo, que o senhor não sabe qual é o pano, é
só essas 2 mudas de roupa que eu tenho, e eu já me vi no céu com a minha roupa branca, sem remendo, sem costura, feita pela mão dos anjos. E ele já deu um pulo lá no meio da roça e rodou, e ele diz assim: desce pastor, desce. Aí o pastor não queria descer, ele desceu e levou o pastor para a casa dele. Era 2 cômodos feitos de pau a pique no meio do mato, e ele diz assim, o chão batido ali, e ele diz assim, uma cadeirinha, um caixotinho no meio como cadeira, um caixote maior como mesa, uma cama com 4 pau assim de gancho, de forquilha, com 2 travessas, um monte de pau assim, e ali um colchão de palha cheio de palha de milho. E ele diz assim: eu durmo nesta casa, meu pastor, um fogão de lenha no canto da casa, um varal onde ele pendurava a carne para secar. E ele diz assim: aqui é uma luta, quando chove a água entra por aqui e leva a minha botina para fora. Aqui uma tribulação, pastor, chove mais aqui dentro do que lá fora. Mas o pregador disse ontem que eu tenho uma casa não feita pela mão dos homens, mas lá no céu feito pela mão de Deus. E ele pulou e dançou e diz: eu não vou mais lá, mas eu vou continuar esperando a casa que Deus prometeu para mim. E o pastor estava em lágrima, e o pastor olhou para ele e disse: meu irmão, vai na minha igreja, pula, dança, bate palma, fala nesta língua, mas porque você tem motivo para isso, você tem motivo, Deus está te dando motivo para isso, para você glorificar o nome de Jesus. Tem uma casa. O morador desta casa, eu tenho uma coisa, irmão, eu não tenho inveja. O morador, pode colocar carro, caletó, blusa, pode colocar o que quiser, eu não tenho inveja. Para mim, a hora que encosta um carro e fala: comprei um carro, eu fico feliz, para compartilhar com alegria, mas não tenho inveja, porque eu sei que o carro que vai parar na porta da minha casa, carruagem de fogo, que não é construído pela Ford, nem pela Chevrolet, nem pela Hyundai, nem pela Mercedes. Carruagem de fogo lá, de 4 cavalos, é só 4 cavalos. Vamos estar lá, meu irmão, para nós dar uma volta na criação de Deus. Nós vamos sentar, e o Senhor vai dizer assim: senta aí na carruagem para nós dar uma volta no universo. Olha aqui, parado na porta da minha casa, meu irmão, hein? É só Jesus para fazer isso. Eu tenho essa esperança. Olha para o seu irmão, diga: eu tenho essa esperança, meu irmão. Eu sou rico de esperança. Eu sou simples, diga para ele: eu sou simples, mas sou rico de esperança. Eu sou feliz. Irecabachuri anda faz. Eu vou orar com você. Segure a mão do seu irmão. Tem alguém esta noite que não tem certeza do endereço que vai morar, que gostaria de aceitar Jesus? Porque se não aceitar Jesus, o dono do condomínio fechado, meu irmão, e lá tem uma listagem na entrada, aperta o botãozinho, 2 anjos com a espada trançada, morador, sou a senha. Se você não for morador, meu irmão, amarra ele aí, joga ele na treva exterior, que eu não conheço ele. Olha para o seu irmão, diga: se você não tiver uma casa lá, você não vai poder nem me visitar. Viu? Se você não tiver uma casa lá, meu irmão, você não vai poder nem me visitar. Não adianta você fazer barulho com o seu carro, não adianta você fazer som, não adianta você exibir a sua roupa, não adianta você exibir o seu perfume, não adianta você exibir o seu corpo. Isso aí não muda nada. Isso aí, irmão, falou a senha, entra, não falou a senha, está fora, meu irmão. E aí Deus tem uma casa perfeita. Se você vai ver uma casa perfeita, vai ser a casa que Jesus vai te dar. Você vai ver, não tem sobra, não tem falta, não tem defeito, não tem problema, não tem o que não funciona. Deus vai tirar dos nossos olhos toda lágrima, e nós seremos perfeitos, verdadeiramente como Ele é. Perfeito. E eu termino para me orar, e só para tirar uma dúvida do seu coração. Nós não vai ser robô lá não, irmão. Pensa, irmão, nós vivendo no céu.
com tudo isso perfeito. Você já parou para pensar? Que nós vamos passar no céu só 7 anos. Então nós vamos descer para a cidade de Jerusalém. A Jerusalém vai descer. São 7 anos lá só. Nós não fomos feitos para morar no céu. Nós não fomos feitos. Quem mora no céu só o Todo-Poderoso. Agora, se você não tiver endereço, meu irmão, você pode ter 1000 casas aqui. Você pode ter um tórax avantajado. Você pode ter aí o seu peso equilibrado. Não resolve nada, não. Mas a hora que você chegar lá, vai ser perfeito. Vai funcionar tudo. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Tem alguém? Olha, irmão, vou te dar uma oportunidade rica. Tem alguém? Se eu fosse vendedor de terreno, eu dizia: quer comprar, adquirir um terreno lá? Quer se inscrever para uma casa lá? Olha, é isso que eu estou dizendo a você. O apelo é isso. Quer? 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 Porque lá não vende na hora. É hoje, agora. Se você quiser sair do seu lugar, eu quero orar para você. Se tiver um irmão, uma irmã, uma moça, um jovem, não confie muito nessa casa que você mora, que ela já está sentenciada. Não confie. Mas Deus tem uma casa melhor para você. Olhe para o seu irmão e diga para ele antes de orar. Olhe para ele e diga para ele: cuide de não entristecer o morador da casa. Tem muitos moradores que estão tristes, irmão. Viu? Tão triste. Segure a mão dele para você orar. Para Jesus dar saúde para esse morador, para ele levantar do banquinho de dentro da casa, para ele ter coragem, para ele colocar música dentro da casa de novo, viu, irmão? Coloca a música na sua casa de novo, lavando roupa, a sua casa está cantando música. Coloca, você já viu os crentes que cantam, trabalhando? Uma casa ali está alegre, irmão, a casinha está alegre, e você vai lá dando glória a Jesus e cantando, Agora tem umas casas, irmão, está cantando Zezé de Camargo e Luciano. Essa casa está ruim, irmão. Olha para o seu irmão e diga: quando está cantando isso, é porque o inimigo entrou lá dentro, meu irmão. Viu? Ele tomou conta da casa. Mas o Espírito de Deus mora dentro da minha casa, habita dentro de mim. Eu sou templo do seu Espírito. Segure a mão firme do seu irmão para você orar. Bendito e eterno Deus, eu quero, Senhor, encerrar, Senhor, a pregação da Tua palavra. Eu quero, Senhor, meu Pai, pedir que a bênção do Senhor venha repousar sobre a Tua igreja, sobre o meu irmão, sobre o meu companheiro de ministério, sobre o meu amigo, Senhor, meu Pai, que mora aqui na minha vizinhança, Senhor. Nós compartilhamos a mesma rua, nós compartilhamos, Senhor, meu Pai, a mesma moradia, nós compartilhamos, Senhor, o mesmo bairro, congregamos na mesma igreja. Me ensina, Senhor, meu Pai, a entender o morador da casa. Me ensina, Senhor, meu Pai, a amar o morador da casa. Me ensina a perdoar o morador da casa. Traz alegria para minha casa, traz paz para minha casa, traz amor para minha casa, traz, Senhor, harmonia para minha casa, traz gozo para minha casa. Em nome do Senhor Jesus eu te peço que a tua bênção venha repousar sobre o meu irmão, sobre a tua minha irmã, que ele possa parar para pensar sobre a tua vida, que ela é passageira, ela é terrena, mas o Senhor tem uma casa preparada para nós na eternidade, e nós estamos esperando o grandioso dia para glorificarmos o teu nome. Bendito assim seja. Amém. Olha para o seu irmão, diga assim: quando você mudar, meu irmão, eu vou achar o seu endereço. Eu vou achar o seu endereço, meu irmão. Vamos cantar e eu vou apresentar uma criança. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior.
você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Levante uma mão ao céu para me profetizar na sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua igreja, não só agora, mas para sempre. Os que crê, digam amém. Está terminado no